Graça e paz, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos, uma quinta-feira muito abençoada na sua vida, que o Espírito de Deus revele coisas tremendas ao teu coração, que você vença todos os desafios que certamente você estará enfrentando no dia de hoje. E eu quero deixar um café pastoral para você, um momento em que compartilhamos um pouco da palavra. Bom, se você está assistindo pelo nosso canal no YouTube e não fez sua inscrição, faça sua inscrição, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que você percebe que precisam aprender um pouco mais a palavra, meditar um pouco mais na palavra de Deus. Também deixe seu comentário, o seu comentário é muito importante porque também nos edifica. Então aqui é uma troca, você nos edifica, um edificando o outro aqui, eu estou edificando você e você me edifica. É assim que vivemos como servos do Senhor. Bom, nós estamos também pelo Instagram, talvez você esteja assistindo pelo Instagram, compartilhe com outras pessoas, deixe seu comentário pelo Facebook, pelo WhatsApp, ou seja, a forma que você estiver assistindo este vídeo, que seja bênção na sua vida e que você possa compartilhar com outros. Nós estamos falando sobre o tema Ouça a Voz de Deus. E usamos um texto do profeta Zacarias, capítulo 7, 13, parte A e 14, parte B, que diz o seguinte: Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Ou seja, aquela terra que seria de paz, aquela terra que seria de alegria, aquela terra que seria de conquistas, se tornou uma terra de ruínas porque deixaram de ouvir a voz de Deus. Nós estamos cercados de vozes desse mundo. É uma série de pessoas falando várias coisas, é uma série de pessoas fazendo leituras da Bíblia de várias formas, e é interessante como as pessoas estão desvirtuando a palavra de Deus e deixando o verdadeiro evangelho de lado para criar seu próprio evangelho. Mas eu não quero falar sobre isso com você hoje. Eu quero falar sobre você permitir que Deus fale com você. Já falei aqui que às vezes nós ficamos 2 horas orando e isso é bênção, é muito bom você falar com Deus, expressar seus sentimentos a Deus, agradecer pelas bênçãos, falar das suas lutas, isso é muito bom. Mas você já parou para ouvir a voz de Deus? E como a gente pode escutar a voz de Deus? Bom, pela palavra, é claro. Mas nós falamos aqui algumas coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Nós falamos sobre coração endurecido, sobre o mau uso do tempo, sobre a distração, também sobre algo muito importante que é a confusão, que é o que nós temos assistido muito hoje e temos visto isso, porque são tantas vozes no mundo. E você tem que firmar na palavra de Deus. É ela que é a única regra de fé e prática para a nossa vida. Mas se eu quero te fazer uma pergunta, né? O que acontece quando nós decidimos então ouvir a voz de Deus? Quando nós ouvimos a voz de Deus, o que acontece conosco? Bom, primeiro, a fé nele é acionada. Como assim? Olha só o que diz Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, ou talvez na sua versão, a palavra. E a palavra e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Essa fé que nós necessitamos para enfrentar e consolidar nossa vitória no mundo, que está lá, relatado em 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é essa fé que é acionada quando você para ouvir a voz de Deus. Outra coisa que acontece está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, Jesus falando para uma igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que esse texto está revelando? Está revelando a presença de Jesus, que supre, que alegra a nossa vida, alegra especialmente a nossa vida, quando paramos para ouvir a sua voz. Quando você escuta a voz do Senhor, que Ele bate a porta do seu coração e você permite que Ele entre na sua vida, que Ele governe você, certamente você será inundado de alegria que vem somente dEle. E alegria, diz a própria palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Outra coisa importante é a segurança. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25 diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras, dizendo Jesus, e as pratica, olha só, não é só quem ouve,
pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E que rocha é essa? É Jesus, é a palavra de Cristo. Ou seja, quando você ouve a voz de Deus, essa voz de Deus te dá segurança. O que mais essa voz de Deus, quando você escuta, te dá? Te dá paz. A paz pode ser um estado de espírito para alguns, porém para nós, cristãos, servos de Jesus, vem de uma fonte inesgotável. E essa fonte tem nome, chamada Jesus Cristo. Ele mesmo disse em João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou. A presença dele é a paz em nosso coração. Quando ouvimos a sua voz, queridos, certamente temos paz em nosso coração. A Bíblia diz que a paz é o árbitro de nossos corações. Então, quando temos paz com Deus, paz em Deus, por ouvirmos a sua palavra e praticarmos a sua palavra, aquilo que você estiver realizando, certamente você terá paz. Eu tenho certeza que existem outras coisas que acontecem quando você ouve a voz de Deus. E eu quero que você compartilhe aí, escreva aí no seu comentário o que Deus falou com você. Para encerrar esse tema, eu quero deixar um texto da palavra com você. Deus tem uma palavra em Isaías 30:21 que nos cerca em todo o tempo. Isaías 30:21, diz assim: quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Por mais que alguém esteja longe de Deus, depois que o conhecer, sempre haverá uma voz, e essa voz é a voz do Senhor Jesus, dizendo: eu sou o caminho, venha me seguir. Talvez você hoje esteja nesse estado, talvez você hoje esteja afastado do Senhor, afastado dos seus caminhos. Isaías 30:21 está sendo ministrado no teu coração porque você sempre escuta aquela voz: eu sou o caminho, venha me seguir, venha me servir, deixa eu governar sobre a tua vida, eu vou curar as feridas da tua alma, eu vou curar as feridas que estão em você, certamente eu sou a sua alegria, certamente eu sou a sua paz. Que Deus, querido, fale ao teu coração e vamos discernir a voz de Deus, vamos conhecer a sua palavra, vamos ouvir a sua voz. Você pode orar quantas horas você quiser e isso é muito importante, mas também invista tempo para ouvir a voz de Deus, invista tempo para conhecer a voz do seu amigo. A gente só reconhece a voz do amigo quando temos um relacionamento com ele e nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Guarde isso em seu coração, pois se isso não acontecer, você terá um relacionamento com ele superficial e talvez até muito religioso. E não é possível ter um relacionamento com Deus somente religioso. Você precisa identificar a sua voz, você precisa ouvir a sua voz. Que Deus te abençoe, que essa quinta-feira seja cheia de alegria, apesar das lutas que você vai enfrentar, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Amanhã nós voltamos para tomarmos mais um café pastoral juntos, tá bom? Shalom, graça e paz.